Nós não encontramos, quando abrimos o texto bíblico nas nossas casas, a expressão que usualmente nós encontramos quando lemos os textos dos livros litúrgicos, que são os lecionários e o evangeliário. A expressão naquele tempo, ela serve como um gancho para que a gente possa ser introduzido de modo mais elegante na leitura. Mas é muito importante, se você se recorda, aqui na Basílica sempre a gente fez um exercício de entender que para nós, católicos, nós não lemos a Bíblia ao pé da letra. Essa não é a interpretação do magistério católico sobre a Bíblia. E principalmente, além disso, ela precisa ser lida no grande contexto. Portanto, um capítulo isolado não pode sozinho gerar uma grande mensagem. No caso do capítulo 17 de Mateus, que nós acabamos de escutar, especificamente hoje, os versículos de 1 a 9, tem a seguinte introdução: 6 dias depois, aí começa o que nós lemos aqui, que foi substituído por naquele tempo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. 6 dias depois é do acontecimentos que são relatados no capítulo 16 de Mateus, que vocês vão se lembrar, é aquela grande passagem em que Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe e pergunta lá: quem vocês acham que é o Filho do Homem? Eles respondem, Pedro diz que ele é o Messias, e aí Jesus faz o que no Evangelho de Mateus se chama o primeiro anúncio da paixão. Olha, você disse certo, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te disseram isso, mas o meu Pai. Mas eu vou ter que sofrer, ser condenado pelas autoridades, vou morrer, mas no terceiro dia vou ressuscitar. Eles não entenderam isso. Pedro chama Jesus à parte, repreende, porque na cabeça de Pedro o que tinha era uma ideia de Messias triunfante, assim como os grandes senhores da guerra ou das guerras de todas as épocas. Não é desse jeito que Jesus vai vencer. Ele diz que Pedro, nesse momento, é Satanás, palavra que significa adversário. O adversário é o zagueiro que fica na frente do atacante e não deixa ele fazer, olha, não fica na frente da minha missão. E depois oferece para todos aquele ensinamento e encerra o capítulo 16 dizendo: quem quiser me seguir, pegue sua cruz cada dia e me siga. Então, 6 dias depois, que também tem uma outra camada de interpretação, depois do livro do Gênesis, no 6º dia da criação, depois vem qual? O 7º. E no 7º dia o que fez? Deus descansou. Então aqui, a construção do texto, percebe? Os evangelhos não são uma crônica, como a gente leia a crônica de jornal, né? É uma construção teológica, né? 6 dias depois, ou seja, agora, deixa eu apresentar para vocês como que a gente vai entrar no 7º dia, aqui comigo na nova criação, no novo céu e nova terra. É apresentado para eles a proposta de subir a montanha, que desde o Antigo Testamento é o lugar onde Deus se manifesta. Subir a montanha também significa sair do cotidiano e do cansativo do vale, para lá em cima ver Deus e escutar a Deus. Então eles veem Jesus transfigurado, que não é o centro do texto. O centro é quando da nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho amado, escutai-o. O convite a todos nesta festa, ou melhor dizendo, neste domingo da transfiguração, é escutar aquele que está transfigurado na montanha. E dizer também para aqueles discípulos, que também diz para nós, que nós podemos caminhar os 6 dias da nossa vida, que é a metáfora de toda a vida, a metáfora do mundo, carregando sim, com coragem a nossa cruz. Aqui, e sempre soubemos, cruz não é sinal
de condenação, muito menos de castigo. Cruz para o cristão é a sua missão, é a sua história, é a sua vida cristificada naquele que também foi o crucificado. E no sétimo dia, metáfora do novo céu e da nova terra, e também metáfora do domingo da Páscoa, ver o Jesus antecipado na sua ressurreição. A nossa tendência é, então, a gente querer permanecer só na estação da transfiguração. Por isso, Pedro, que é o que mais dá foras no Evangelho, vai dizer, vamos ficar por aqui, ó, fazer 3 tendas, está tudo muito bom. E isso é, inclusive, nem respondido. Ele é interrompido pela voz do céu, pedindo para escutar o Filho bem-amado. Logo em seguida, os discípulos ficam assustados, caem com o rosto em terra. E aí, para nós de todos os tempos, é muito importante pensar assim. Quando a gente sobe para a montanha, e aqui em Minas Gerais nós somos o estado das montanhas, os grandes paisagens, a gente não sobe na montanha para ficar com o rosto em terra, sobe? Quem sobe na montanha sobe para quê? Para ver todos os ângulos de visão que essa montanha oferece para cada um de nós. Ninguém sobe na montanha para pegar sol, a gente pega sol na praia, deita, abre uma toalha, alguma coisa assim. Na montanha é para permanecer de pé, para respirar um ar mais fresco da montanha, visualizar tudo que ela oferece, silenciar da correria e dos barulhos que o vale e as planícies oferecem. Portanto, a mensagem desse segundo domingo é essa: descansar na montanha, aguçar a nossa capacidade de escuta, obedecer e escutar. E a última palavra de Jesus é essa, quando ele vê que os discípulos estão debaixo, assim, aterrados, né, com o rosto por terra. Olha que imagem mais aterradora. Ele diz, ele toca neles e diz, levantai-vos. E o verbo grego para levantar é o verbo da ressurreição, é erguer-se. Levantai-vos e não tenhais medo. Todo este processo que vocês estão vendo aqui não é uma aparição de fantasma, não é um extraterrestre que chegou, como os documentários do History Channel diz, né? Que naquele dia Jesus pode ter visto algum ET, né? É tão divertido aqueles negócios, né? Parece que eles nunca leram grego, né? E aí, quando eles ficam de pé, Jesus toca, porque não é um fantasma, é ele de verdade, só que transfigurado, equivalente ao seu corpo ressuscitado. E não ter medo significa, preste atenção, aqui não é o lugar de permanecer. Nós vamos descer sem medo, porque vocês viram qual é o significado da vida de cada um de nós, para onde é a meta que nos leva, para onde a gente vai chegar, e descer para o vale para viver uma vida transfigurada. Todos nós que passamos pelas águas do batismo já vivemos uma vida transfigurada. Então, outra mensagem para essa quaresma, rumo à Páscoa, é: vamos transfigurar as nossas atitudes. Não vamos simplesmente tomar uma refeição, mas transformá-la numa grande ação de graças. Não vamos simplesmente exercer as tarefas do cotidiano por obrigação, mas transformá-las em ótimos, transfigurados e qualificados encontros com o outro. Vamos transfigurar a nossa relação com o nosso corpo e nossa mente, desconectarmos de tantas telas, de tanta dopamina barata, de tanta bobagem, para que a gente se conecte de novo com o interior e não fique sistematicamente plugado em exteriores que não nos levam a lugar nenhum. Transfigurar depois de escutar a grande mensagem. E eu convido então a todos a continuar nossa jornada da quaresma, rumo aos 3 próximos domingos, que são maravilhosos, 3
encontros absolutamente qualificados de Jesus. O encontro com a samaritana, o encontro com o cego e o encontro com Lázaro. Encontros que nos aproximam do mistério que vamos celebrar, do Domingo de Ramos até o dia da Páscoa, para que todo este processo de transfiguração, mais uma vez, aconteça em nossa vida, em nossa história. Não tenhamos medo, subamos a montanha, escutemos o Senhor e desçamos para carregar a cruz da nossa história.